Léo, o que você tá fazendo? Ué, amor, tô cobrindo as imagens, é quaresma. Terreiro fechado, como é feito há muito tempo. Olá, queridos irmãos do Axé, bem-vindos ao canal Léo Batuque. Eu sou a Leide. Estamos aqui com mais um vlog e nesse período nada melhor que falar sobre um tema bem adequado, que é a quaresma. Apesar da quaresma ser de origem católica, muitas casas de umbanda ainda fecham, né, as suas atividades nesse período de quaresma. Outras mais não, continuam com suas atividades normais. Eu nunca tive nenhum envolvimento assim direto com a Igreja Católica, mas a Leide, ela já fez. Cheguei a fazer catecismo por um Catecismo. tempo, né? Não me adaptei muito, mas cheguei a fazer sim. Então a senhora vai falar resumidamente aqui o que é a quaresma no catolicismo, né? A gente não vai enfatizar muito, até porque já tem bastante conteúdos sobre aqui no YouTube. Sim. Então é só para a gente dar iniciação ao nosso tema mais relacionado à Umbanda. Na verdade, a quaresma é do catolicismo, né? São 40 dias que antecedem a Páscoa. E começa na quarta-feira de cinzas, sem contar os domingos, né? Porque isso é importante, porque se a pessoa contar Não dá 40 dias, não dá. Porque não pode contar os domingos. E aí você não conta os domingos e aí Isso. bate 40 Aí bate dias. 40 dias certinho. E a quaresma é um momento de purificação, né? Dos católicos, aqueles católicos mais fervorosos, que querem estar mais conectados com Jesus. Essa é a época. É a época da punição, é a época de se abster de carne, né? De coisas que do mundo, né? Esse é o momento que representa mais ou menos a época que Jesus esteve no deserto, de acordo com a Bíblia, de acordo com a passagem e tal, tudo isso. E aí é bom falar isso, até eu vi um vídeo do padre falando que quando fala de penitência, não é que a pessoa se machuca, a pessoa sofre com isso, não. Como é que se fala agora o termo? Eu esqueci. Se abster, abstinar de certos prazeres. Então o camarada ele fica em jejum, né? Isso é um dos principais, né? O jejum. Então evita carne, né? Por exemplo, se o camarada, isso segundo um dos vídeos que eu assisti sobre quaresma, se o camarada gosta muito de pizza, todo final de semana é certo comer pizza, ele abre mão da pizza na quaresma. Se ele gosta de sair, beber, dançar, ele abre mão, né? Fazer sacrifícios em purificação, no objetivo de purificação durante da esses alma. 40 dias que representam a quaresma. É uma preparação para Páscoa, não é isso? Para a ressurreição de Cristo. Isso aí. Agora tá, beleza. Católico, né? A gente não é católico, a gente só aqui, né? A Leide iniciou no catecismo, a gente pesquisou alguma coisa, mas aqui não é um vídeo católico. Então, assim, o que isso tem a ver com Umbanda? Como eu falei logo no início, muitas casas encerram atividades nesse período de quaresma. Não tocam mais, não fazem, né? Algumas parece que só fazem com Exus ou coisa assim. E aí a gente precisa um pouco botar a cabeça para funcionar, para entender o porquê e se isso realmente é necessário. Muito importante que aqui a gente está expondo a nossa opinião, nosso ponto de vista, sempre respeitando as opiniões contrárias, colocando um pensamento fixo, né, de que cada casa tem sua maneira. Sim. Muitas casas deixam de fazer suas atividades na quaresma porque é um hábito, é um costume antigo. Sim, o terreiro da minha mãe, antigamente, né, um tempo atrás, fazia esse fechamento. Porque é um terreiro muito antigo, né? E tinha muito essa conexão com o catolicismo, né? Aqui não tocava tambor, por causa que vinha polícia e tudo mais. Então tinha muito essa ligação muito forte com a Igreja Católica. Porque a Umbanda, quando começa, lá em 1908, ela enfrenta uma proibição de culto, né? Então toda manifestação cultural africana, ela era proibida. Então quando nasce a Umbanda,
seria um desafio muito grande trazer uma nova religião para um país totalmente católico. Então, a Umbanda ela chega tentando trazer esses católicos para o entendimento dela, não converter não, tá? A Umbanda nunca teve esse propósito de converter ninguém, nunca se colocou como uma verdade absoluta, mas de se aproximar dessas pessoas, mostrando que é uma religião de caridade. Então, naquela época, principalmente, era muito importante que os terreiros eles abordassem, né, o seu início com nomes até de santos católicos, tendo Espírita São Jorge, Nossa Senhora da Piedade, primeira tenda. Então essa ligação com o catolicismo aqui o era terreiro muito era forte. São João Batista. São João Batista. Hoje é Tenda Espírita Xangô Godô. Xangô Godô, mas naquela época, se você coloca Tenda Espírita Xangô Godô, lá em 1930 e tal, nossa, aquilo agredia as pessoas, né? Sim. Então a influência católica era muito mais até forte na nossa cultura. Isso. E aí os umbandistas, muitos umbandistas, querendo ou não eram católicos, né? Iam pro terreiro, incorporavam, faziam seus trabalhos, mas iam nas missas no final de semana. Até hoje a gente vê muitos umbandistas que passam em frente à igreja e se benzem. Né? Passa no terreiro, nem olha, mas passa em frente à igreja. Os mais antigos têm esse hábito, é uma formação católica. E aí muitas casas ainda seguem essa filosofia que vem da igreja católica. Eu acredito que talvez pela Umbanda não ter uma cartilha própria, não ter algo fundamentado, escrito ali, como deve ser, então acaba que pega alguns preceitos, alguns afazeres de outras religiões para poder adaptar a Umbanda. Né? Algumas pessoas necessitam disso até. O Candomblé tem muita influência na Umbanda, em muitos terreiros, né? Até hoje. Então, assim, a gente respeita, obviamente devemos respeitar, as casas mais tradicionais, mais antigas, que vêm dessa cultura, que não, quaresma, temos que fechar nossa atividade. Mas, por outro lado, é importante também a gente entender que a Umbanda é uma religião o quê? Independente. Né? Ela é uma religião influenciada pelo catolicismo, influenciada pelo kardecismo, indianismo, pelo candomblé, porém ela é independente, ela tem esses elementos. E, o mais importante de tudo, a Umbanda, os terreiros de Umbanda, funcionam como um hospital. Né? Ninguém fica no hospital 40 dias parado. Você chega lá doente, não, tá fechado, porque nesse período o hospital não abre, não funciona, não. O hospital tem que funcionar 24 horas por dia, todo dia. Sim, e algumas pessoas entendem que esse período assim da quaresma é onde se tem mais espíritos negativos, vagando, não sei o quê. Ou uma provação, né? Sim, o demônio está uma na terra. retirada dos guias espirituais para um retiro, sei lá onde, mais para descansar. Eu acho que é o momento que mais necessitamos. O caboclo foi tirar férias. Foi tirar férias. Cadê o caboclo? Tá na beira da praia bebendo água de coco. Eu acho que é o momento onde mais necessitamos, que é essa época realmente de carnaval, onde a gente falou até num vídeo que foi um lançamento agora, uma nova série. Lady Léo responde. Aí teve até uma pergunta sobre isso, sobre a segurança de carnaval, firmeza. E a gente falou um pouco sobre isso, né? Sobre esse período do carnaval, que é um período que nós sofremos mais ataques espirituais, que é um período onde está todo mundo em massa, se divertindo, curtindo, bebendo, usando drogas e fazendo sexo e tudo mais. E aí em massa, né? Todo mundo fazendo ao mesmo tempo. Os blocos estão cheios aí, confusão acontecendo o tempo todo. E é onde realmente a negatividade se aproxima mais. Não que o ano todo não tenhamos ataques, nós temos o ano inteiro. Porém, esse período é mais intenso, porque é uma grande massa fazendo. Então aí existe uma necessidade até maior, né, dos guias espirituais estarem atuando, né? Então, assim, é até sensato que ao invés de parar as atividades, intensifique, né? Então, assim, uma pessoa que está fazendo um tratamento espiritual com caboclo, com preto velho, está tendo uma orientação de Exu, que às vezes necessita de estar ali semanalmente naquela consulta, chega no período de quaresma, ele precisa se afastar daquela consulta, daquela atividade, porque é um período de quaresma e a casa ainda segue esse conceito que vem da influência católica. E muitas vezes aquele médico que está iniciando, aquele médico mais sensível, aquele médico que está precisa de mais atenção. Atenção naquele início de caminhada. Então, realmente, é
um momento de se pensar. Será que há necessidade de ter o fechamento? Será que há necessidade dos guias espirituais se afastarem daquela casa, daquele trabalho naquele momento? E se afastar, sim, né? É uma ideia que alguns têm. Alguns têm. Na verdade, sim. eles não se afastam. Não. Acaba que as pessoas se afastam por, Sim, né, por entender acreditar dessa que forma. precisa fechar, parar a atividade. Então, assim, galera, a gente, obviamente, vou reforçar, respeitamos, né, as tradições, respeitamos, e deve ser respeitado por todos, tá? Mas, por outro lado, é preciso também entender que existe já, né, todo um movimento de Umbanda mais contemporâneo, onde se entende que a Umbanda é uma atividade que não pode parar, né? Precisa estar sempre ali como se fosse realmente um hospital e dar continuidade aos trabalhos espirituais, independente de outras religiões, entendendo sempre que a Umbanda é uma religião independente, né? Isso aí. Então é isso aí. Espero que a gente tenha passado para vocês um pouco do nosso pensamento, né? Da nossa A respeito visão. de Quaresma. E deixem perguntas aqui que a gente está com. A gente mencionou aqui também, né? A gente está com uma nova série, que é a série Lady Léo Responde, que é um quadro onde a gente faz. A gente passa a resposta, né, de perguntas que vocês fazem, tanto aqui nos comentários, como também no nosso Instagram, @leobatuque, @leidefaceiro. Leide Faceiro. Beleza? Não esqueça de dar o like, compartilhar o vídeo e inscrever aqui no canal para dar apoio aqui pra gente, não é isso? Isso aí. Então, um beijo no coração de cada um. Vem na fé, 1, 2, 3. Axé!